Vamos apropriar aqui da tela azul, novamente, e vamos fazer um exemplo de utilização de fontes. A utilização de fontes, ela consiste em duas possibilidades. Uma é da utilização de fontes próprias do sistema Android e outra é a utilização de algumas fontes que você mesmo pode produzir. No nosso caso, nós iremos fazer os dois exemplos. Vamos começar por um exemplo onde iremos utilizar as próprias fontes que possuímos dentro do sistema Android. Bom, nesse exemplo, como já disse anteriormente, vamos nos apropriar daquela tela azul da nossa primeira aula, onde fizemos aí simplesmente a carga da câmera, a inicialização da Engine através da câmera e a abertura de uma tela com um background em azul claro. Vamos agora então fazer a carga das nossas fontes proprietárias, ou seja, das fontes que já existem dentro do sistema Android. Vamos começar aqui fazendo vamos chamar de minha fonte texture. Eu vou primeiro abrir a textura de uma fonte minha mesmo, inicializar esse tipo de textura, utilizando o mesmo método que a gente utiliza para inicializar imagem, que é o Bitmap Texture Atlas. Vou usar aí 256 por 256, tamanho básico padrão de fontes, com Texture Options, usando o bilinear. Do mesmo modo, com camada alfa. Como a variável ainda não foi criada, vou mandar criar ela lá em cima, no Private. Ela foi criada para a gente aqui. Esse método é um método mais simples, porque ela já inicializa para você lá a fonte. Por conta da palavra this aqui, ela já inicializa ela como Private ali em cima. Vamos inicializar aqui outra, agora a nossa fonte, né? Agora a vez da nossa fonte. Nossa fonte, vou chamar dela de mFont, de minha fonte, para seguir aquele padrão que nós já estamos acostumados, já vimos utilizando, do tipo fonte, this ponto, utilizar a minha textura inicializada lá em cima. Aqui o diferencial é usar esse typeface, e aí você vem no Create e você tem dois parâmetros. Eu vou usar o typeface default. Typeface, eu posso usar o default, posso usar um bold, um sans, um serif, e aí já tem alguns padrões aí já conhecidos pelas pessoas que já acostumadas a trabalhar com fontes do tipo Windows ou Linux. Typeface, ponto. Aí agora eu vou pedir para que a fonte seja em bold. Inicializei, passo um tamanho 48, um tamanho bom. Parâmetro true. Sistema de apresentação com cores. Então, color, ponto, colocar a fonte em preta. Mais fácil de visualizar, né? Faltou aqui, então, inicializar nossa variável. Vamos criá-la lá do jeito que eu mostrei para vocês anteriormente. Agora, simplesmente passar aqui para a nossa engine. This.engine. Minha engine. Passar então para minha engine as minhas texturas, né? A carga das minhas Texture Manager, que é a carga da minha textura, com o meu Load Texture para carregar a textura, this.mFont Texture, beleza. Agora eu tenho que fazer a carga também da minha engine, fazendo um get
no meu Font Manager, né? Font Manager, na carga da minha fonte, fazendo a carga dela. Load font this.m font. Beleza. Excelente. Dessa forma, então, eu inicializei a textura, inicializei a fonte. Depois eu passei para Engine a minha textura e a minha fonte. Com isso eu já tenho a fonte para ser utilizada na memória. Basta então agora eu passar o meu texto. Existe uma propriedade aqui chamada text. Em vez da string, você também pode utilizar string no Java, normalmente. Eu agora vou utilizar essa variável text para mostrar aí essa nova opção aí que existe aí na Engine na Engine que estamos utilizando, do Engine. New text. Aí agora eu vou passar as posições onde eu vou apresentar esse texto na tela. Vou passar aqui uma posição mais 100 por 160. O tipo da fonte que eu vou utilizar, então this. Na verdade o tipo da nossa fonte é o nosso mfont, né, que a gente já havia criado. O texto que eu vou utilizar, né, vou usar aqui o endereço do grupo alves.net. Eu posso passar também, além desse parâmetro, um outro parâmetro, vou utilizá-lo aqui agora, que se chama Horizontal Aligned, que permite eu utilizar ali o processo de orientação do texto, onde eu posso pedir para centralizar um texto ou trabalhar ele de diversas formas. Vou pedir para centralizar o meu texto aí. Bom, com isso, simples, né? Então é o padrão mesmo. Passar para minha cena um attach field com o meu mTexture. Dessa forma eu já vou mandar então escrever o meu texto lá na minha tela. Vamos ver a execução? Ok. Reparem que nosso texto, grupoalves.net, está centralizado na tela, naquela posição X que já passamos, a posição 100. Desculpe, a posição 160 em Y, né? E a posição X foi deslocada para o centro. Vamos agora, então, fazer um exemplo, uma continuidade do nosso exemplo. Como eu disse, estamos utilizando uma fonte padrão do Android. E para games, normalmente a gente gosta de fazer a nossa própria fonte, né? Uma ferramenta para desenvolvimento de fontes que nós temos aí é o FontStruct. O FontStruct é um site que permite o desenvolvimento de fontes. Você, inclusive, pode pegar alguma fonte já pronta e fazer a ampliação dessa fonte. Tem uma conta aqui no FontStruct. Vou fazer a abertura dela. Para que vocês possam ver aí como é fácil trabalhar com FontStruct. Aqui são algumas fontes que eu já clonei. Ele trabalha com o processo de clonar. Você pode visitar as fontes, escolher um tipo de fonte e cloná-la. A partir do clone, você pode editar a sua fonte clonada. Você pode vir e trabalhar letra a letra da sua fonte, modificando, fazendo do modo que você quiser, utilizando essas ferramentas laterais. São vários tipos de imagens que você pode empregar no desenvolvimento da sua fonte. Você pode reparar que você já personaliza a sua fonte. Por algum motivo eu gostaria de colocar algumas bolinhas aqui, porque simboliza alguma coisa no meu jogo. Pois é, então já é possível criar aí a sua própria fonte personalizada. Após a personalização dessa fonte, você pode salvá-la e posteriormente do salvamento dela fazer o download da sua fonte. Fazendo o download da sua fonte, ela vem um arquivo já zipado
e lá dentro vem um arquivo de imagem com todas as fontes e também um arquivo de fonte. Vamos utilizar uma das fontes aqui que eu já tenho, que até inclusive já salvei aqui para fazer uso, que é essa fonte aqui que eu clonei, chamado clone R, que dentro do Android eu chamei ela de Droid, só para no renomeio dessa fonte. Para fazer uso dessa fonte é necessário inseri-la aqui no asset. Eu já fiz isso aqui, ó. Simplesmente fiz a descompactação da fonte e arrastei o arquivo .ttf. Se você quiser utilizar alguma fonte do Windows que seja livre no seu jogo, pode utilizar. Se você quiser utilizar o fonte struct, a vantagem é que você desenvolve a sua própria fonte, não tendo a necessidade de pagar nenhum tipo de direito autoral em cima dessa fonte sua. Vamos então fazer aqui a carga e inicializando aí a texturização da nossa fonte. Vamos então fazer isso. Vou chamar ela de TTF fonte para facilitar aí a nossa compreensão, já que ela é uma fonte padrão TTF. Então, TTF fonte vai ser um novo bitmap texture atlas, da mesmo modo. Vamos usar também os 256, já diz que é um padrão para fontes, desse 256. E o nosso texture options, nós vamos também chamar um bilinear premium alpha. Beleza. Poderia utilizar ali o mFont texture perfeitamente. Estou só aproveitando aqui para repetir o exemplo, de modo que ninguém corra o risco de esquecer de utilizar isso quando for fazer uso de uma fonte proprietária ou uso de uma fonte própria, desenvolvida por si mesmo. Vamos fazer aqui agora a nossa carga da fonte, propriamente dita. Para fazer a carga dessa fonte, vou começar aqui com um outro processo, já padrão nosso também, que é a utilização agora do nosso Font Factory, da nossa fábrica de fontes, setando aí o nosso diretório de assets, que agora não é mais GFX de graphic, mas sim fonte, que está o nosso arquivo de fonte. Setado aí fica mais fácil de a gente abrir a nossa fonte, Então a nossa fonte, vou chamar de minha TTF fonte. Minha TTF fonte igual fazer a carga dela a partir do nosso Font Factory. E create from asset. Bom, então agora eu tenho que passar então o bitmap texture. No nosso caso aqui o bitmap texture é o TTF fonte. Já fizemos a inicialização dele. O contexto é o contexto atual. O path ou o caminho dessa fonte aí, nós podemos, o nome dessa fonte, o caminho já temos, o asset. O nome dessa fonte é droid.ttf. O tamanho dela, vamos colocar ela em um tamanho de 40, tá bom? O sistema de alias, vou utilizar assim, utilizar um sistema de alias para ela poder ficar mais bem definida. E vamos escolher aí uma cor para ela. Color. Colocar em black também. Beleza. Está aí carregada a nossa fonte, Vamos mandar criar lá. Agora, para carregar de verdade, só falta trabalhar com a engine, This.engine, não pode esquecer. Tem muita gente que às vezes esquece da engine e depois o exemplo não funciona, Na engine a gente tem que carregar também, tem que carregar inicialmente a textura do mesmo modo, com o load texture, e a nossa textura é
a textura TTF fonte, né? Nossa textura TTF fonte, e agora é passar para a nossa engine, get font manager, né? Onde nós vamos fazer a carga agora da fonte propriamente dita. A fonte propriamente dita é a minha fonte TTF. Beleza. Desse modo, então, nós temos aí a carga das duas fontes na nossa engine. Simples agora é fazer o uso dessa nossa fonte, né? Vou fazer aqui um exemplo onde eu, ao invés de passar uma variável, vou passar direto, né? Um new text. Vamos colocar aqui em outra posição, para que a gente não tenha aí, né, a fonte sobrepondo a outra. This ponto minha fonte TTF, o texto que eu quero colocar na minha fonte, né? Fonte especial, a fonte especial, o que a gente vai colocar aqui agora pode ser o alinhamento. Vou colocar sem alinhamento para vocês verem o que vai acontecer. Beleza, né? Vamos fazer a execução desse exemplo. Como vocês podem ver, então, conseguimos aí abrir a nossa fonte especial. Vocês podem reparar que essa fonte é bem diferente da fonte padrão.